Bom, então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao engenheiro Matheus pela disponibilidade aqui de participar conosco nessa noite para falar sobre um tema que muito nos interessa aqui com alunos da Escola de Engenharia da URGS e também do pessoal do Instituto de Informática. Agradecer ao professor Maurício também, que ministra algumas turmas de laboratório de circuitos elétricos. A ideia hoje desse encontro, então, é que o Maurício, com o Matheus, com a experiência dele, fale sobre eficiência energética, especialmente sobre a metodologia de medição e verificação em projetos da ANEEL. Né? Nós, no laboratório de circuitos elétricos, a gente fala bastante sobre medidas, né? Medir tensão, medir corrente, e às vezes a gente subestima o poder que isso tem aí, especialmente que é um caminho profissional. Quem quiser seguir essa área é uma área bem promissora. E então, muito obrigada aí pela presença de todos. O Matheus, então, ele é formado em engenharia elétrica pela PUC e representa aí, é coordenador da equipe de engenharia das atividades de medição e verificação da DSA e possui ampla experiência, especialmente nos projetos de eficiência, né, da ANEEL, né, no caso, e também com geração de energia solar. Muito obrigada, então, Matheus. Seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra para ti. Certo. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço pelo convite e espero que eu consiga trazer aqui um pouquinho do dia a dia, da prática, né, da engenharia, aplicando os conceitos que a gente vê bastante no nosso curso. Então, a ideia da apresentação é ela ser bem clara, né, bem simples de se entender. Eu vou utilizar esse laserzinho aqui para ir apontando onde eu estou falando, e eu vou ir acompanhando o tempo por aqui, tá? Qualquer coisa vocês me avisem se eu tiver que acelerar um pouco, ou se a gente tiver bastante tempo, que eu vou dosando a apresentação. Comentar um pouquinho sobre mim, né? A Bibiana já fez uma apresentação bem adequada, né, sobre a minha pessoa, mas eu gosto sempre de trazer aqui uma lembrança, já que eu estou falando com alunos hoje, né, de que um dia eu também fui aluno. Esse aqui sou eu, ó, na minha primeira aula de engenharia química. Na época, eu entrei em engenharia química na PUC e eu tive uma palestra bem similar a essa, com esse professor, que é o professor Odilon, lá da PUC. E nesse dia ele me falou sobre eficiência energética. Ele falou para toda essa turma sobre eficiência energética. Foi exatamente nesse dia que eu resolvi mudar de rumo, né? Porque eu gostei muito da apresentação e eu fui trabalhar com ele como voluntário no laboratório de eficiência energética da PUC. E isso lá em 2015. Então, eu me tornei estagiário em 2016 desse mesmo laboratório. Foi quando também eu fiz a transição do curso de engenharia química para o curso de engenharia elétrica em sistemas de potência, né? Me tornei funcionário do laboratório, coordenei as atividades junto com o professor no projeto Uso Sustentável da Energia, que tinha como foco trazer soluções de eficiência energética para dentro do campus da PUC e para alguns parceiros externos, mas bem mais focado dentro do campus da PUC. E em 2020 eu saí, né, tanto do curso da engenharia, me formei, quanto do laboratório de eficiência energética, porque eu fui convidado por essa empresa que eu estou hoje, a DSA Engenharia, a assumir toda a coordenação de engenharia da empresa deles. Né? Quando eu entrei, todo o setor de engenharia era eu, no caso, e eu comecei a estruturar todas as ações necessárias para que essa empresa conseguisse crescer ao longo do tempo. A gente acabou tendo bastante sucesso. Em menos de um ano a gente já tinha migrado para o escritório que a gente está hoje, que são 3 salas aqui, com mais de 10 pessoas na minha equipe, né? E hoje, agora, 3 anos depois, né, a gente continua acelerando bastante no ramo de eficiência energética, e eu coordeno uma equipe hoje de 10 a 12 pessoas dentro da engenharia, né? Ela varia bastante por causa do número de estagiários. Passando um pouco adiante aqui, deixa eu só conseguir passar. Eu sou engenheiro eletricista, como eu já comentei, tenho a certificação de profissional de medição e verificação de usos finais de energia, né? Isso, ao longo da apresentação, vocês vão entender por que precisa de uma certificação, né? Basicamente porque é muito difícil medir eficiência energética e como tem um impacto muito grande no desenrolar dos projetos, tem literalmente um órgão internacional que criou uma certificação para garantir que todos os profissionais que tenham esse título, né, apresentem a mesma qualidade
nesses projetos. Isso acabou fazendo com que o mercado só contratasse empresas como a DSA se houver dentro dessa empresa um profissional, no mínimo, né, com esse título, porque senão toda a medição da eficiência energética ela perde valor. E como tem dinheiro envolvido, né, quase como uma performance, se o cliente economiza, ele paga, e se não, não. Precisa, né, de todo esse procedimento que deixe bem claro para ambos os lados qual que foi o real ganho do projeto. Sou especialista em energia solar, em proteção de sistemas elétricos também, e que nem eu já comentei aqui, sou coordenador de engenharia da DSA. O objetivo, então, da nossa apresentação hoje é abordar, né, de uma forma geral, os conceitos de medição e verificação de usos finais de energia e mostrando, né, como que se comprova um ganho de eficiência energética, porque, na verdade, isso a gente está medindo algo que não existe mais, a gente está medindo um consumo que deixou de existir, né? Então, tem alguns segredos, alguns conceitos que são bem importantes nesse sentido para garantir que aquele resultado seja aceitável, né, de uma maneira estatística de se falar. Antes de entrar na medição de eficiência energética, eu queria abordar um pouquinho o que é a eficiência energética, né? Pode ser que não seja um conceito conhecido por todos que estão aqui hoje. Então, por mais que tenha um nome bem complexo, né, eficiência energética, o conceito é bem simples. A ideia basicamente é entregar o mesmo serviço ou um serviço melhor consumindo menos energia elétrica. Então, é fazer mais com menos. Se você quiser se simplificar bem, a ideia é essa, fazer mais ou a mesma coisa com menos energia. Exemplos: trocar um sistema de iluminação, por exemplo, com uma tecnologia fluorescente por uma tecnologia LED. Muitas vezes eu diminuo a potência pela metade ou até mais e entrego inclusive mais iluminação para o plano de trabalho, que é onde essa iluminação tem que chegar, né? Então, esse é um conceito, é um exemplo muito prático de eficiência energética, justamente o sistema de iluminação. Isso pode ser aplicado a vários outros usos finais, né? Eu posso pensar num motor com um rendimento baixo e um rendimento alto, ou seja, a gente vai precisar, ao longo de toda essa apresentação aqui, entender qual que é o objetivo daquele uso final. Por exemplo, um ar-condicionado, o que que ele entrega depois de utilizar a energia elétrica, né? Ele entrega energia térmica, né? Ele entrega frio para o ambiente. O motor, o que que ele está entregando? Ele está entregando uma força motriz no eixo dele. Então, essa conversão é que nos interessa, porque eu preciso saber quanto de energia elétrica eu preciso em uma ponta para entregar essa outra forma de energia na outra ponta, né, do meu equipamento. E o que acontece dentro dessa caixinha aqui, que a gente chama de equipamento, é justamente onde acontece a eficiência energética. É ali que a gente vai extrair um pouquinho mais de rendimento e conseguir fazer com que o sistema como um todo funcione melhor. Ou seja, ele vai, de novo, né, entregar mais serviço, mais a forma de energia que eu quero no final, utilizando menos energia elétrica na entrada. Então, esse é o conceito de eficiência energética, acredito que tenha ficado bem, bem claro, né? E aí a gente tem que dar uns 2 passinhos para frente para falar sobre o programa de eficiência energética no Brasil. Porque não é muito simples imaginar que alguma indústria ou algum cliente no Brasil investiria por vontade própria e até numa questão de conhecimento e cultural em eficiência energética. Porque pensem vocês em uma indústria, tá? Várias indústrias, não é muito difícil de encontrar alguém que nem imagina, nem leva tão a sério assim o boleto da energia. É como se ele fosse só um boleto, né? Uma fatura de energia elétrica que chega todo mês e ele precisa pagar, por mais que represente um super custo do negócio dessa pessoa, eles não costumam olhar no detalhe, né? Se eles estão no enquadramento adequado, se a concessionária está cobrando de forma correta, se tem algum reembolso para ser feito que não está sendo feito, ou se tem alguma oportunidade de melhoria, né? Então, muitos dos nossos clientes, eles nem imaginavam que eles tinham um potencial tão grande para economizar em energia elétrica. Eles só pagavam o boleto todo mês. E o que que acontece? Quando tu pega esse gestor, que ele não tem esse conhecimento dentro da parte de energia elétrica, que muitas vezes não tem nenhum setor específico para pensar sobre isso, né? Porque o setor de engenharia dele está focado em manter a indústria funcionando.
sempre que sobra um pouquinho de dinheiro, quando sobra, né, vai para aumentar a capacidade de produção, certo? Se eu tenho lá 100 mil reais sobrando, eu não vou investir 100 mil reais em eficiência energética, eu vou investir 100 mil reais em aumentar uma linha de produção para produzir mais e conseguir mais faturamento lá no final do ano. Então, essa mentalidade é o que a gente tenta destruir ao longo do tempo aqui, apresentando para esses clientes, às vezes de grande porte mesmo, essas oportunidades de economia na malha que ele já tem. Porque às vezes o cara, inclusive, replica uma linha de produção que não funciona bem, uma linha de produção que é ineficiente, ele só replica porque é o que ele tem hoje, funciona daquele jeito, e as métricas deles já estão acostumadas com o rendimento daquela linha de produção, né? Então, justamente para fazer com que esse setor de eficiência energética avançasse no Brasil, o governo, né, veio com essa legislação, que é uma obrigação legal agora, né? Isso faz bastante tempo, na verdade, agora, é até errado falar, é uma obrigação legal que é a Lei 9991, que obriga as concessionárias de energia, a RGE, a CE, a antiga CE, né, agora Equatorial, a CPFL, a Light, a Celesc, enfim, todas essas empresas a investir um percentual da receita operacional líquida delas, né? Ou seja, ao longo do ano, um percentual da receita dessas empresas tem que ser direcionado para projetos de eficiência energética e para projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de eficiência energética, tá? Então, naturalmente, isso foi repassado para o consumidor final. Então, se vocês olharem na fatura de vocês, tem lá umas letrinhas miúdas que, inclusive, indicam, né, que vocês estão direcionando uma parte, uma parcela daquela fatura para um fundo, né? E esse fundo também é aplicado aqui no programa de eficiência energética. O que esse programa faz? Faz com que existam anualmente projetos de eficiência energética dentro do setor de eletricidade como um todo. E qual que é o ganho disso, né? Por que eu preciso dessa eficiência? Porque isso não traz só uma economia financeira para o cliente final. A gente trocando cargas ineficientes por cargas eficientes no setor, eu evito perdas de energia, né? Tanto na transmissão quanto na distribuição. Então, para todo mundo, né? Quanto menos eu demando energia do sistema, menos eu preciso produzir energia lá na ponta, né? Então, às vezes, né, e inclusive isso eu não vou afirmar com certeza porque eu não fui olhar o dado de economia de energia, mas eu posso dar assim 80% de certeza, né, que a gente vai até falar um pouquinho mais para frente, que o programa de eficiência energética em si evitou já a construção de novas usinas, porque a gente tirou cargas negativas do sistema, tirou cargas ineficientes, isso traz uma economia, isso alivia o sistema das concessionárias e o nosso próprio sistema interligado, né, como um todo, porque eu estou demandando ele cada vez menos por causa desse investimento em eficiência energética. Então, todas as distribuidoras são obrigadas a fazer esse investimento, e a partir de 2015, aqui, algumas obrigatoriedades começaram a fazer parte desse projeto, tá? Vou até falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, a gente tem aqui um percentual da receita líquida das concessionárias, que nem eu falei, e as tipologias passíveis de investimento são industrial, comercial e serviços, poder e serviço público, rural, residencial, baixa renda, educacional e iluminação pública, praticamente tudo, né? Então, qualquer uma dessas áreas pode receber o investimento, sendo que existem modalidades e regras diferentes para cada tipo de cliente, ou seja, aqui a gente tem uma modalidade de doação do recurso, que são para entidades sem fins lucrativos, como um todo, né, filantrópicos. Posso dar o exemplo até da PUC, que por mais que tenha, né, um recurso privado entrando dos alunos, né, pagando lá mensalmente pela graduação e de pesquisa e outros recursos que entram na universidade, ela por si só é filantrópica, né? Ela não pode ter lá lucro no final do balanço dela, e isso é inclusive auditado de tempos em tempos. Então, para esse tipo de clientes, que são universidades, hospitais, colégios, né, grandes redes de colégios, esse tipo de cliente recebe esse recurso num caráter de doação, ou seja, eles não precisam devolver o dinheiro para a concessionária.
Agora, quando a gente trata de um cliente com fim lucrativo, vamos dizer, sei lá, uma grande indústria, uma Gerdau da vida, assim, que tem fins lucrativos, se eles pegassem recurso do PE, eles teriam, do PE, que é a sigla de Programa de Eficiência Energética, né? Eles teriam que devolver todo o recurso que eles pegaram para a concessionária ao longo do tempo com a economia deles. Então, vamos dizer que eles economizaram R$ 200 mil por ano com um projeto de eficiência energética. Então, eles teriam que devolver o recurso para a concessionária ao longo do tempo até completar lá todo o recurso que eles pegaram da concessionária, depois a economia só deles, né? Isso seria um contrato de desempenho. Bom, Matheus, oi. só uma observação para os alunos, né, para eles conhecerem um pouco mais. Então, essa parte, né, esse percentual que as concessionárias precisam reinvestir em pesquisa, ele se divide entre eficiência energética e também tem os projetos de pesquisa e desenvolvimento, os famosos Sim. PIDs, né? Então, que quem for fazer, especialmente tem alguns alunos da graduação que já têm bolsas de PID de diversas concessionárias, mas quem faz mestrado e doutorado também tem a possibilidade de estudar e desenvolver sua tese, sua dissertação nesses estudos, né? E um exemplo, Exatamente. assim, bem comum desses de eficiência energética é das trocas de geladeiras e lâmpadas. Não sei se tu pode falar um pouco sobre isso. Vou chegar lá no próximo slide. Perfeito, obrigada. Né? Então, justamente aqui, né, eu trago esse slide porque ele é bem interessante no sentido de para onde vai esse dinheiro, na maior parte do tempo, né? Então, a gente tem aqui mais de 50% da pizza, né, de distribuição desses recursos para comunidades de baixa renda. Inclusive, a DSA já fez vários projetos voltados para essas comunidades, pegando esse recurso do PE, que é justamente o que a professora Viviana estava falando, que é no intuito de substituir lâmpadas de pessoas que não têm condição de comprar uma lâmpada LED, a gente vai lá, substitui todas as lâmpadas da casa da pessoa, né, de graça. Troca de geladeira, a gente vai lá, pega uma geladeira antiga. Muitas vezes, assim, as pessoas têm aquelas geladeiras bem antiga, sabe? Que a gente normalmente tinha na praia, aquela marrom, assim. A gente substitui por uma novinha em folha, né? Todas com selo Procel, isso é obrigação do PE, né? Todos os equipamentos que são adquiridos por dentro do programa de eficiência energética, eles obrigatoriamente têm que possuir o selo Procel de eficiência energética. Então, é uma forma, né, de fazer uma troca aqui, porque qual que é a troca que a concessionária traz para a comunidade de baixa renda, né? Eles fazem esse investimento, eles dão a geladeira, dão as lâmpadas, mas a pessoa se cadastra como consumidor de baixa renda e muitas vezes sai da ilegalidade, né, de ter ali um famoso gato na conexão. Então, é uma moeda de troca e o PE é utilizado para justamente fazer esse mecanismo funcionar, né? Então, a gente vai lá, coloca a geladeira, coloca a lâmpada, muitas vezes até outros equipamentos, né, para essas pessoas e eles se cadastram também como consumidores legais da concessionária, né? Como uma baixa renda que tem uma tarifa bem diferenciada para essas pessoas. A fatia em que normalmente a DSA trabalha é essa aqui de comércio e serviços, tá? Que são justamente as universidades, hospitais, colégios, né? E isso, né? Algumas vezes a gente trabalha aqui em indústria, mas não é muito comum, porque justamente pelo contrato de desempenho ele tem um mecanismo um pouquinho mais complexo de se explicar para o setor industrial. Inclusive, isso está sendo tema de debate agora para ver se são modificadas essas regras, porque já foi percebido que o setor industrial não pega, não capta muito dinheiro do PE e a nossa indústria é muito defasada. A indústria no Brasil, assim, é muito defasada mesmo, né, a ponto de a gente ter muita oportunidade lá, mas não é explorada justamente por aquela dificuldade que eu comentei no início de falta de cultura, né, desse tipo de investimento, falta de conhecimento, às vezes, da oportunidade e por limitação de capital. As pessoas querem manter o capital investido, trazendo retorno, né, muito rapidamente ao longo do tempo. Então, às vezes, se tu apresenta um projeto que vai ter um payback de 5, 6 anos, já começa a não se tornar tão atrativo para esse setor. Então, tem algum tema de debate, porque o PE, ele ajuda muito nessa questão do payback, né? Pega, por exemplo, assim, esses clientes que recebem esse dinheiro como doação da concessionária.
Digamos que o cliente vai ter um projeto lá e a gente faz um orçamento direto para o cliente, né? E o projeto vai dar 2 milhões de reais, né? E um payback de 5 a 6 anos, talvez mais, 8 anos. Quando a gente capta esse recurso do PE, às vezes a gente consegue pegar mais de 50% ou até mais, 70% desse recurso via PE. Então o cliente ia investir 2 milhões e agora ele vai investir 1 milhão. Ele vai investir 700 mil reais, né, num projeto que vale 2 milhões, num projeto que vai trazer o retorno de 2 milhões de reais. Então, aqui o payback cai demais. O payback vai de 8 anos para 3, que é uma média do setor, né, trabalha com 3 anos de payback. Então, é justamente para viabilizar esses projetos que o PE serve, né, um mecanismo de viabilização desses projetos. E incentivo de utilização desse recurso, porque, que nem eu comentei, tem muito benefício, tanto para o cliente, né, tanto para o consumidor final, quanto para a concessionária e para o sistema de distribuição e transmissão, que é aliviado dessas perdas por equipamentos que consomem energia de uma forma ineficiente, né? Aqui, às vezes, até parece que uma geladeira vai fazer um impacto no nosso sistema interligado. Mas não estou falando de uma geladeira, né? Muitas vezes a gente substitui chiller, toda uma planta de uma universidade, obviamente um projeto, mesmo de grande porte, ele não vai trazer um impacto nesse nível, né? Mas quando a gente pega todo o programa, com todo o investimento que é feito ao longo aí de vários anos que o programa já está em andamento, aí sim começa a perceber, né, esse impacto no nosso sistema de energia aqui do Brasil. Ô, Matheus, eu Oi. estava lembrando da época que eu trabalhava no projeto USE lá na PUC e a gente É. fez o levantamento de desperdícios e tinham Hum. laboratórios assim que eles tinham pássaros e outros tecidos vivos e tal, e eles Uhum. tinham que conservar, né? E a gente descobria assim nas catatumbas dos laboratórios aquela geladeira marrom com o É, freezer tá vendo? completamente cheio de gelo inutilizado, né? Nesses levantamentos que a É. gente descobre assim que nem aquele equipamento que está ali está funcionando de forma adequada, né? Acontece, sim. Eu fiz muitos desses levantamentos na PUC e a gente vê muita coisa inadequada até, e era um ponto de reflexão, né, para a gente de que o, a PUC tem um laboratório de eficiência energética, né? E mesmo assim a gente encontrava muitos focos de desperdício, mesmo com investimento em capacitação. Então era uma forma de inclusive mostrar, né, para a reitoria que era necessário investir mais em capacitação, em treinamento das pessoas, em treinamento dos próprios alunos, né? Às vezes assim, só de tu explicar para o aluno que parte da mensalidade dele era vinculada às despesas com energia elétrica da universidade, aquilo mudava alguma coisa na cabeça das pessoas, porque parece tão óbvio, né? Mas às vezes não é. E aí eles já começavam a se tornar agentes multiplicadores de eficiência energética, que eu chamo, né? São aquelas pessoas que vão nas salas, desligam as luzes, capacitam as outras pessoas, sem que seja uma ação específica do nosso laboratório na época, né? Então, era bem interessante fazer todo esse trabalho de capacitação, e sim, a gente viu muita coisa, ar-condicionado no 17, né? Aquela coisa assim de que vai ficar gelado mais rápido, e ter que explicar e capacitar as pessoas de que isso não é verdade. Então, sim, tem muito exemplo desse tipo de coisa. E agora, na vida real, entre aspas, aqui, né, no mercado mesmo, os exemplos continuam. A gente tem muitos projetos em hospitais, por exemplo, que é incrível a quantidade de desperdício de energia que existe em hospitais, né, porque tem uma ânsia tão grande do trabalho deles, né? Uma pressão tão grande que o pessoal tem que estar focado em salvar vida, tem que ficar focado em levar mantimento de um lado para o outro, levar alimentação para os médicos, fazer todo aquele mecanismo funcionar, que às vezes muitas coisas ficam não percebidas, né? As pessoas esquecem o ar-condicionado ligado quando vão embora, esquecem a iluminação de um setor inteiro ligado quando vão embora. Que nem eu comentei, às vezes parece que não faz diferença, mas são ações que não têm um investimento, né, necessário para fazer com que aquele desperdício suma. Então, por mais que seja 1%, 2% da energia anual, sem investimento nenhum, o payback é altíssimo, né, porque foi só capacitar aquele funcionário para que isso deixasse de acontecer.
Então, voltando para a apresentação, o fluxo de uma chamada pública, né? A chamada pública é um mecanismo em que as concessionárias divulgam para as empresas, tipo a DSA, que existe, né, uma janela de tempo em que eles vão receber esses projetos. Então, o fluxo normalmente é esse: a concessionária divulga o edital, que tem todas as regras, todas as condições, que diz lá qual é o recurso disponível para cada uma daquelas categorias, e aí as empresas como a DSA começam a mapear projetos em potencial, fazem todo o desenvolvimento do projeto, submetem para avaliação da concessionária, a concessionária avalia esses projetos, ranqueia eles de acordo com a qualidade deles e vai entregando o recurso, né, por projeto. Vamos dizer que a concessionária tenha 10 milhões disponíveis. O primeiro lugar lá da DSA, né, normalmente, fica em primeiro lugar os projetos, de 2 milhões de reais de investimento. Então, para os outros que vão ficando para baixo, agora não tem mais 10 milhões disponíveis, tem 8 milhões. E assim vai até se consumir todo o recurso. E aí os outros projetos ficam num cadastro de espera, que a gente chama, né, um cadastro de reserva, para caso alguma coisa aconteça com esses projetos que foram aprovados, aquele de reserva entra. Normalmente não acontece nada, né? Então, quando fica em cadastro de reserva, a gente sabe que a gente perdeu o projeto, ou é reprovado por algum problema técnico ou administrativo, né, de questão de documento desse projeto. Então, vem a publicação desses resultados, que nem eu comentei, e aí se inicia a execução. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui no nosso negócio, né, que é justamente a defasagem entre a gente elaborar o projeto aqui e começar a executar. Às vezes tem uma janela de 1 ano e até mais. Então, o programa ele é todo rígido. Se eu disse que eu vou gastar 100 mil reais instalando uma usina solar, eu não posso gastar nem 99.999, nem 101 mil. Tem que ser 100 mil reais, né? E isso é muito difícil do ponto de vista de tempo e da nossa moeda, que infelizmente tem uma inflação muito alta, né, e perde valor ao longo do tempo. A gente está também exposto a juros muito altos agora, então às vezes eu vou orçar um sistema fotovoltaico, há 1 ano atrás ele custava X e agora ele está custando 1,5 vezes X, justamente pela flutuação do dólar, pela flutuação dos juros, por tudo que está envolvido nesse projeto. Então essa é uma das maiores dificuldades na parte de desenvolvimento desses projetos, que é o meu setor também que coordena essa parte para garantir que os projetos vão estar sempre dentro de uma margem financeira adequada, né, quando forem para execução. Então, isso eu só comentei para vocês começarem a entender a rigidez das concessionárias e da própria ANEEL, né, que é quem coordena todo esse programa, com os resultados desse projeto. Eu não posso vacilar, né? Eu não posso falar que eu vou entregar 1.000 kWh de economia e entregar 500, isso é penalizado, né? Eu vou ser retirado da lista de empresas que podem submeter projetos, inclusive meu cliente também vai, e o cliente tem que devolver o recurso para a concessionária corrigido com juros, então as penalidades são enormes, né? Caso a gente não entregue o que a gente disse que ia entregar. E aí a gente chega na importância do procedimento de MV, né, que é justamente o que vai garantir que aqueles resultados que eu disse que iam acontecer vão acontecer no final, né? Então, o procedimento de MV ele não tem só o papel de medir, ele tem o papel também de descrever todas as premissas que vão ser utilizadas ao longo do projeto para garantir que aquilo lá aconteça, né? Claro que se tiver um erro de dimensionamento lá na etapa de submissão, o projetista dimensionou o sistema errado, ou o projetista errou ali no cálculo dele e a economia saiu errada. O procedimento de MV não vai corrigir isso, né? Mas se tudo estiver certo no projeto, é justamente o procedimento como um todo de medição e verificação que vai garantir que ao longo da execução todas as premissas sejam respeitadas por ambos os lados, e se não forem, quem que é o responsável por aquilo, né? Para garantir que a economia venha lá no final. Então é todo um processo, né? Não é só medir a coisa. E aí, comentando, então, o processo de MV ele passa por essas etapas aqui, tá? Lá no diagnóstico energético, lá na etapa de submissão do projeto, quando eu entrego para a concessionária, eu já tenho que descrever qual que vai ser a estratégia possível que eu vou utilizar para fazer a MV do meu projeto, né? A gente vai ver um pouquinho das opções mais para frente, mas lá eu já tenho que dizer qual opção do protocolo eu vou usar, como que eu vou medir, o que que eu vou controlar, qual que vai ser a responsabilidade da DSA e do cliente frente ao projeto. Então lá já vai uma dica, né, um mapa de o que se espera desse procedimento de MV.
E aí começa, né, quando a gente ganha o projeto e vai para execução, a gente começa as etapas efetivas de medição. Então, a gente tem o relatório inicial, que é um relatório padrão que ele só entrega ali as características do projeto para a concessionária, para que ela possa submeter lá na ANEEL, né, implantar esse projeto na ANEEL, e aí a gente começa a medir. Aqui, nessa etapa de medição, a gente tem que ter certeza que nada vai fugir do escopo. Então, aqui eu já defini com o cliente de quem é a responsabilidade das coisas. Por exemplo, vamos dizer que eu vou medir a potência de uma lâmpada, mas eu vou estimar o tempo de funcionamento dela, né? Energia, potência vezes tempo. Então, eu vou medir a potência, mas eu vou estimar que ela funciona 8 horas por dia. E o meu cliente está de acordo com isso. Ele disse, funciona 8 horas por dia. Se lá na frente esse tempo muda, né? Funcionava 8, agora funciona 10, ou funciona 6, alguém tem que ser responsável por isso. Então, a gente já determinou aqui nesse relatório inicial que a responsabilidade por manter o tempo de funcionamento igual ao longo de todo o período de execução é do cliente. Então, ele tem que ter lá uma ordem com os funcionários deles de que eles não vão ficar variando o tempo de utilização de uma sala. Ah, mas por que que alguém variaria o tempo de utilização de uma sala? Ah, sei lá, ela é uma sala de balé e alguém resolve mudar ela para uma sala de artes marciais. Pronto, mudou o horário de funcionamento, né? E aí pode ser que a aula de balé dure 3 horas e a aula de artes marciais dure 1 hora só, e aí pronto, acabou a MV. Então isso tem que ser garantido para que não aconteça. Tá, mas se for obrigatório acontecer aquilo, por exemplo, num hospital, né? A gente passou muito por isso, eu vou trazer um exemplo mais para frente, por causa da pandemia. Se for obrigatório modificar o horário de funcionamento daquele ambiente, a gente tem um mecanismo dentro de MV que se chama ajuste, né? E aí a gente vai ter que garantir que os cálculos que a gente fez para chegar naquele fator de ajuste tenham um embasamento técnico, tenham um embasamento científico e comprovar isso, né, para a concessionária, para que ela consiga comprovar isso para a ANEEL. E aí eu vou modificar o resultado do meu projeto para um resultado simulado, né? Por exemplo, antes funcionava 8 horas, eu medi em 8 horas, agora funciona 10 horas. Então eu vou ter que traduzir aquele consumo de 8 horas para 10 horas de antes para eu conseguir ver uma economia com um sistema que funciona 10 horas agora. Aquele sistema que antes eu tinha medido, ele vira um sistema simulado de 8 para 10 horas, né? São vários conceitos, mas eu estou dando uma abordagem geral, depois a gente entra mais a fundo, né? Isso tudo acontece aqui nessa fase. A fase de medição, ela é a fase onde a gente bota a mão na massa, né? Vai lá e mede as lâmpadas, mede o chiller, mede o motor. E esses equipamentos de medição, eles precisam ser calibrados e certificados, né? Para garantir que eles estão em dia, né? Que eles não estão entregando um resultado pouco preciso. Aí a gente tem a fase de projeto executivo, faz toda a aquisição dos materiais. Os materiais só podem ser adquiridos depois do plano de MV, que é aqui onde eu apresento as medições iniciais para a concessionária saber que eu não menti lá no meu diagnóstico, né? Eu disse que o sistema consumia 100, ele consome 100, ou 99, ou 101, tá? Tem uma margem ali. Aí ela permite a compra dos equipamentos. E então, eu vou lá e executo a obra. Depois que eu executar a obra, aquele sistema antigo ele deixou de existir. Aquele consumo de energia deixou de existir, ele não existe mais. Agora eu tenho um sistema totalmente novo, eficiente, que consome outro valor, né? E só por causa do meu protocolo, meu procedimento que foi determinado lá atrás, é que eu vou conseguir encontrar essa diferença do consumo anterior para o consumo novo, né? Que deve ser mais baixo, porque o sistema é mais eficiente com medições finais. Eu faço essas medições, vejo se elas ficaram dentro de um range adequado de nível de confiança e precisão, e aí eu entrego esses resultados para a concessionária. Se tudo der certo, a gente recebe o dinheiro, fica todo mundo feliz. A gente faz o descarte dos materiais antigos, né? Isso é muito importante. Os materiais que foram retirados, que eram pouco eficientes, eles obrigatoriamente precisam ser descartados. Eu não posso tirar uma lâmpada fluorescente do meu escritório aqui e dar para uma comunidade de baixa renda que não tem lâmpada. Não, infelizmente não dá. Eu tirei a lâmpada, a concessionária quer ter certeza que aquele equipamento defasado foi descartado, destruído e não vai mais estar presente no sistema de energia elétrica, né? Depois dessa fase eu tenho treinamento de toda a equipe, porque imaginem vocês, algumas equipes recebem um chiller novo.
Eu tenho que treinar essas pessoas para que elas saibam utilizar esse chiller, né, ao longo do tempo, porque é uma máquina que vai durar aí 20 anos, então eles precisam estar bem acostumados com isso. E aí eu entrego o relatório final e faço o fechamento do projeto. Então esse é o fluxo normal, né? Falando de novo, então, resumindo aqui, né, o que é o procedimento de MV, é justamente o procedimento para medir e comprovar os ganhos energéticos de uma ação de eficiência energética. Eu estou medindo a economia de energia, estou medindo algo que, na realidade, né, não existe. Eu estou medindo a falta de consumo, né? Então, por isso que tem todo esse processo. E as concessionárias são bem exigentes com tudo que eu comentei, então elas exigem um nível de confiança de 95% e um nível de precisão de 10% no máximo, tá? O que que isso quer dizer? O nível de confiança, ele representa uma probabilidade de que aquele método que eu utilizei vai ter os mesmos resultados se for aplicado, por exemplo, com outro grupo de equipamentos com o mesmo perfil de amostra. Ficou meio complicado, vou tentar resolver isso aqui. Ó. Eu estou fazendo um projeto de iluminação, tá? Trocando fluorescente por LED. O nível de confiança vai te dizer que se eu aplicar o mesmo processo que eu apliquei no sistema A, eu vou ter resultados muito similares no sistema B. Então, se o meu nível de confiança fosse 98%, para fazer uma simplificação aqui, significa que se eu aplicar esse processo com nível de confiança de 98% 100 vezes, ela daria um resultado dentro da margem de erro esperada 98%, 98 vezes, né? Se eu aplicar 100 vezes, 98 vezes ela me entregaria os resultados dentro da margem de erro. Por que que isso é importante? Porque é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou medir um sistema de iluminação antigo com um procedimento e depois eu vou medir outro sistema de iluminação novo com esse procedimento. E eu quero que meu resultado fique dentro de uma margem de erro, né? Com 10% de precisão. Então, vamos dizer que o meu resultado lá final, né, das minhas medições me deu essa curva normal aí de distribuição, tá? O que que ela está dizendo aqui? Que eu tenho 90% de chance de que a economia média do meu sistema fique entre 800 e 1.200. Mas qualquer outra, né, interpretação que diz a mesma coisa, mas de um outro jeito para essa curva aqui. Eu posso dizer, por exemplo, tá, que no meu processo de medição, eu tive que a melhor estimativa da economia anual é de 1.000 kWh, tá? Tá aqui, ó, 1.000 kWh, com 90% de probabilidade ou confiança, né? 90% de nível de confiança, de que o valor da economia real que vai ser medida, né, fique dentro de 20% desse valor. Vocês conseguem ver isso? É 1.000 na maior probabilidade, dentro de 90% de probabilidade aqui, né, de confiança, de que ele vai ficar entre 20% do valor, ou 800 ou 1.200. Então é isso que a concessionária quer, só que aqui é 90% e 20% de precisão. Eu quero 95% de confiabilidade com 10% de precisão. Então essa curva ela ficaria bem mais fininha, né, no sentido de qual que é a minha margem de erro. É muito menor. Eu só estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem que realmente a MV é levada muito a sério pelas concessionárias, justamente pelo investimento, né, que é feito com dinheiro público, né? E qual Matheus, que é... Oi. só uma pergunta, geralmente, né, na instrumentação, aí o professor Maurício, aí, que é bem da área, pode nos complementar essa discussão, mas geralmente isso é estabelecido, assim, por alguma norma, alguém exige esses níveis de confiança e precisão, né? Quem é que exige os 95% e os 10%? Tem algum Isso é uma documento? Isso é uma convenção, tá? O programa de eficiência energética ele tem um manual de regras, né? Que é o PROPE, é o protocolo do programa de eficiência energética. Isso é disponível lá, é só entrar no site da ANEEL e baixar. É uma leitura bem cansativa, mas se alguém tiver interesse, dá para entrar lá e baixar. Tem todas as regras para tudo que tu imaginar dentro do PE. E foi determinado junto com as pessoas que trouxeram esse protocolo de medição e verificação para o Brasil que seria adequado 95% com 10 de precisão. Então é um nível bem exigente, justamente é uma forma, tá, de afastar curioso, eu diria, tá? Porque aqui está o grande risco. Se teu projeto sair disso aqui, tu tem duas opções. Ou tu vai ficar medindo
até não poder mais lá em campo, ou até tu medir não mais uma amostra, mas todo o teu sistema para tu trazer a tua medição para um nível de precisão adequado, né? Ou tu vai ter que determinar para a concessionária que teu projeto ficou fora dos valores estabelecidos, variou de margem e tu vai ter que devolver todo o recurso com correção monetária e ficar fora de participação das chamadas públicas, tanto tu quanto o cliente final, por 5 anos. A incomodação que isso dá é fora do comum, porque o cliente pode, inclusive, te processar, porque tu tirou um direito dele de participar dos próximos programas, dos próximos editais, né, por uma falha da tua engenharia. Então, é uma coisa muito rígida, né, e o mercado adotou como categoria de estatística, né, desses projetos, justamente isso. Eu não sei se o professor Maurício quer complementar com alguma coisa, mas a minha visão desses níveis é justamente esse. Não, sim, normalmente se utiliza, né, um nível de confiança, né, de 95% em sistemas de calibração, né, até quando se pega normalmente manuais de equipamentos, normalmente se fornece, né, informações de incerteza, né, ou de erro sempre com K igual a 2, né, que indica, né, que essa incerteza é especificada, né, com 95% de nível de confiança. Então, é um valor que é bastante comum, né, utilizado para especificações de erros e tal, né? Então, quer dizer que aquela incerteza, né, vai ser observada, né, com uma probabilidade de 95%, quer dizer que em 5% das ocasiões o erro pode ser que seja maior, né, daquilo que é especificado. Exato. Exato. Então, é isso que rege, né, todo esse protocolo de MV. É uma busca incessante por reduzir o erro. E aí a redução de erro, ela pode ser feita com capacitação da equipe para garantir, né, que exista qualidade nas medições, com calibração dos equipamentos para garantir, né, que os equipamentos estão medindo valores corretos, né, ou aumentar custo, né, de ter que medir mais, uma amostra maior em campo. E aí isso é manter a equipe por mais tempo trabalhando, manter a equipe no site, né, por mais tempo lá. Então, ou tu aumenta custo, ou tu aumenta a capacitação, que também leva a um aumento de custo, e buscando justamente reduzir esse erro. E aqui eu trouxe um exemplo, tá? Justamente do que a MV faz. Então, vamos dizer que num projeto que a gente teve, né? A gente teve várias situações muito parecidas com isso aqui durante a pandemia, tá? Então, vamos dizer que a linha de base é o que a gente determinou em conjunto, tanto o DSA quanto o cliente, que aquilo é o padrão do consumo daquele cliente no sistema atual dele, né? No sistema antigo. Então, esse é o comportamento do consumo de energia do cliente ao longo do tempo aí, antes do nosso projeto, tá? O que a gente espera que aconteça depois do projeto? Que venha justamente uma linha abaixo disso, né? Ou seja, eu reduzir consumo de energia. Só que o que aconteceu? Eu tenho duas opções. Ou o cliente pode ter feito uma expansão da capacidade dele ao longo do teu projeto, que foi o caso de hospitais. Os hospitais tinham vamos até trazer para o que a gente ouviu todo dia, né, no jornal. Tinha um número de quartos de UTI que tem já um uso intensivo de energia elétrica nesses ambientes, e aí com a pandemia eles quadruplicaram esse número de quartos de UTI. Compraram mais equipamentos que consomem mais energia, que tem que ter redundância dentro de um hospital, então tu coloca um no-break que tem que ser carregado. Isso tudo expande, né, o consumo de energia desse cliente. Então, quando eu vou medir lá depois, imaginem um projeto nosso, né? Era para trazer uma economia de energia, mas se eu não tenho um protocolo bem estabelecido, eu vou medir um consumo maior no final, porque o cliente mudou a forma de utilização dele de energia ao longo do tempo. Então, o que vai acontecer? Eu vou dizer que ao invés dele economizar, ele está gastando mais com um equipamento mais eficiente, não faz sentido nenhum, né? Então, o protocolo tem que ter esses mecanismos de ajuste. Ou outra coisa que também aconteceu com a gente foi que alguns colégios, por exemplo, tinham um consumo muito menor do que o esperado, porque eles não estavam recebendo alunos, né? Ou faculdades também, né? Não estavam com alunos naquele período. Então, o consumo deles caiu para praticamente só o necessário para a infraestrutura lá de TI se manter ao longo do tempo, né? Ou algum servidor, alguma coisa assim. E aí é enganoso eu dizer que o resultado do projeto foi toda essa variação, né? Que eu trouxe toda essa economia, porque não foi isso. O meu
trazer essa economia. Isso aqui, essa diferença aqui, essa área embaixo da linha verde para essa aqui, é outra coisa. E isso tem que ser determinado pelo teu MV. Conseguir dizer, olha, funcionava 8 horas antes, agora está funcionando 2 horas só. Então, o meu ganho não é todo esse, né? Para que seja justo um mecanismo, né, de compensação financeira dentro do projeto. E aí, como que se faz isso? Bom, eu vou entrar em alguns conceitos, vou avançar um pouquinho, né? Na apresentação eu vi que já passou 45 minutos, aí 50 minutos, então eu vou dar uma avançada para a gente não extrapolar o tempo. Mas, basicamente, dentro da MV, o que a gente precisa determinar são variáveis independentes, fatores estáticos e ajustes, né? Tem muitas outras coisas, mas aqui está o filé mignon do MV. Porque o que é a ideia da variável independente? É o fator que determina a variação do uso de energia elétrica. Por exemplo, num chiller, né? Aquela máquina enorme que produz água gelada para o sistema de climatização mais industrial, né? O que vai fazer com que ele varie o consumo de energia dele? Principalmente o clima. Se tiver muito quente fora do ambiente, né? Se tiver uma temperatura muito quente externa, ele vai ter que trabalhar muito mais para fazer com que a tua sala lá dentro da edificação fique nos 23 graus. Isso é uma causa importante de variação. Aí, por exemplo, vamos dizer que nesse caso aqui, variável independente, eu defini o clima, tá? Então, eu vou medir a temperatura externa também para garantir que ela está adequada, né, com os últimos, sei lá, 10 anos. Vou ficar medindo isso ao longo do tempo para ver a variação do consumo do chiller. Só que aí, como fator estático, o que eu vou colocar aqui? O set point do ar-condicionado. Porque se quando eu comecei meu projeto, o set point era 23 e do nada aconteceu alguma coisa, né? 23 graus, o set point ali interno, da temperatura interna da edificação. E aí lá na frente, por algum motivo o cliente resolve colocar em 18 graus a temperatura, por óbvio que o chiller vai trabalhar mais. E aí a temperatura externa pode ter se mantido a mesma, mas a temperatura interna variou, ela caiu. E aí o chiller trabalhou mais. Então, isso eu vou colocar como um fator estático, ou seja, fatores que não podem variar ao longo do meu projeto. Então, aqui vai ser o tempo de utilização, o set point do ar-condicionado, a utilização do ambiente, né? Por exemplo, pensem no sistema de iluminação, a quantidade de lâmpadas no ambiente, o nível de iluminação que tu tem que ter numa sala depende da atividade que é desenvolvida ali dentro. Então, se um escritório nosso aqui, por exemplo, hoje, ele é utilizado para tarefas de escritório, ele tem um tanto de iluminação que ele tem que entregar lá de acordo com uma normativa. Se eu resolvo transformar isso aqui num escritório de arquitetura e agora eu vou fazer desenho, mudou o tanto de iluminação que eu preciso, né? Então, o meu projeto também teria ficado defasado. Então, tem alguns fatores estáticos, tudo que eu quero que não mude, eu vou colocar aqui dentro desse grupo fatores estáticos. E aqui eu tenho que colocar um responsável por garantir que aquilo não muda, né? Então, o set point do ar-condicionado não pode descer de 23 graus e nem subir de 23 graus. Quem que é responsável? O cliente. Ele tem que garantir que os funcionários dele não vão modificar esse set point, né? E na variável independente aqui eu vou estar medindo aquilo que faz com que modifique, né, drasticamente o consumo de energia. Clima para um chiller, número de telhas produzidas de um forno, né, sei lá, número de travesseiros produzidos em uma fábrica de travesseiros, isso numa linha de produção. Então, tudo que eu quero aqui é criar uma correlação da energia para alguma coisa final, né? Então, número de produção, energia térmica entregue na ponta lá, energia de força motriz entregue na ponta, qualquer coisa que eu possa medir dessa transformação de quilowatt-hora para esse outro tipo de energia, tá? E aqui nos ajustes são justamente as modelagens que eu vou fazer caso seja necessário, né? Variou muito, eu vou fazer algum tipo de ajuste e justificar ele. A linha de base, que nem eu comentei, é o que eu vou determinar com o meu cliente, que aquele é o padrão de consumo dele, e a linha de determinação, né, o ambiente de determinação, é o ambiente já pós eficientização. Então, eu vou sempre comparar a minha linha de base com a determinação da economia. Fronteira de medição é um conceito importante, porque é a abrangência da minha medição. Eu posso medir toda a instalação ou eu posso medir só o meu equipamento. E aí a gente entra nas opções que o protocolo de medição internacional te dá para fazer essas medições que eu estou falando. A gente tem a opção A, que é uma opção que mede isoladamente o equipamento que está sendo foco
projeto de eficiência, tá? Ela vai medir algumas coisas e estimar outras coisas. A gente exemplo mais para frente. Eu tenho a opção B, que também é sobre o equipamento em si, mas é uma medição total, eu não estimo mais nada. Eu tenho a opção C, que é medir toda a instalação. Então, aqui eu mudei a fronteira de medição. Vocês perceberam? Eu falei que a fronteira de medição é a abrangência, né, do que eu estou medindo. Aqui na B eu estou medindo só o equipamento e aqui na C eu estou medindo o meu cliente. Aqui tem uma regrinha básica que para eu fazer essa medição em toda a instalação, o meu ganho, né, de economia de energia ele tem que ser maior do que 10% no mínimo, né, para conseguir utilizar a opção C. E na opção D é quando nada disso deu certo, ou é uma instalação nova, né, eu vou criar um prédio novo que eu quero que seja certificado que consome pouca energia, eu vou criar algo que não existe. Então, eu posso fazer uma simulação. Ou, quando alguma coisa acontece ali no meio do teu caminho, que tu prefere fazer uma simulação para demonstrar os resultados, né? E a simulação tem que ser toda certinha, né? E comprovada lá para a concessionária para que ela valha. Essa opção é muito pouco utilizada, tá? Mesmo. Não é muito comum ver isso aqui utilizando. Exemplos rápidos de cada uma das opções. Opção A, sistema de iluminação, lâmpada. Eu vou medir umas coisas e estimar outras, lembra? Então, eu vou medir a potência dessa lâmpada e estimar o tempo de utilização. Então, vamos dizer aqui, eu vou à lâmpada, meço a luminária, tá? Com o meu watímetro aqui. Ele vai dizer que ela tem uma potência de 30, vamos multiplicar a potência de 32 watts por um tempo de utilização ao longo do ano, né? Então, sei lá, 8 horas por dia, as horas por mês, tantas horas por ano, e vai me dar um consumo aqui no caso mensal, né, de 3 kWh. Aí, essa linha de aquela mesma luminária, só que agora com LED, vou encontrar uma potência menor, né, obviamente, de, sei lá, 16 watts, vou estimar o tempo, que era 8 horas, ele tem que continuar sendo 8 horas, então eu vou garantir, né, que ele dá uma dia que é a diferença entre a linha de base e a determinação. Na opção B, eu não estimo mais nada, que nem eu comentei. Então, fingindo aqui que eu estou medindo um Schiller, tá? Eu vou colocar um medidor de 0 nesse equipamento. Aqui esse medidor vai medir tensão, corrente, fator de potência, tempo, né, de utilização desse equipamento. Está medindo tudo relacionado à energia elétrica aqui. E eu também vou precisar medir a vazão de água desse chiller, né? O chiller é um equipamento, para quem não sabe, que ele faz com que a água circule, né? Uma água gelada circule dentro de tubulações que fazem troca térmicas dentro das instalações prediais com o ar, né, que está ali dentro. Então, o ar vem, troca calor com a água estava gelada, fica quente, volta para o chiller faz a água ficar gelada de novo, devolve ela para a tubulação, troca calor com ar e assim vai até que o ar fique frio, né? Então, aqui eu estou medindo a vazão de água que está indo para dentro da instalação e a temperatura da água. Então, eu tenho que medir tudo para conseguir garantir que não tem nenhuma variável que está de fora do meu estudo, tá? Isso é bem mais complexo, mas é muito mais simples de trabalhar com os resultados depois, porque a tua medição está pronta, né? Ali, na opção A, eu tenho estimativas que eu tenho que ficar fazendo cálculo lá. Aqui está tudo pronto, né? Eu vou medir tudo que está relacionado e o resultado está dado pelos equipamentos. Na opção C, que nem eu comentei, eu estou lá no relógio da concessionária, né? Então, eu vou pegar a medição como um todo da instalação, não estou mais medindo só o equipamento, eu estou medindo o equipamento e a fábrica inteira, tá? Que nem eu comentei, a regra aqui é que a economia da atuação tem que ser maior do que 10% para que ela possa ser percebida por esse medidor aqui, que está medindo tudo um pouco, né? E na opção eu tenho a simulação. Então, prédio novo, aqui eu coloquei uma foto bem antiga da Energy Plus, né? Para não ter nenhum tipo de problema com o software, eu botei uma foto mais antiga. Aqui eu estou simulando um prédio que vai simular uma carga térmica, que vai simular, né, o quanto de sol e radiação e quanto de calor que entra nessa edificação, vai simular o consumo de um chiller e aí eu vou ter o meu resultado simulado. Não é simples fazer essa simulação, né? Tem que seguir muitas regras para garantir que a tua simulação não está enviesada, tá? Treinamentos necessários para que tu possa fazer tudo isso aqui que eu comentei. Basicamente, tu tem que tirar a certificação, que é o CMVP, né?
que está dizendo que tu é um profissional certificado para fazer minha verificação. Isso é uma certificação internacional, tá? Então, eu sou certificado com isso, eu posso fazer projetos de medição e verificação no mundo todo, não só aqui no Brasil. Ou o PMVA, que é bem parecido, tá? Inclusive, a gente está mais migrando para esse PMVA, porque foi uma disputa burocrática lá do nome da certificação, mas é possível que todo mundo varie para cá. Como eu sou CMVP, eu também sou PMVA e as pessoas vão passar a ser PMVA a partir de agora, né? Que é agora um analista de performance de medição e verificação, tá? Mudou um pouquinho a nomenclatura, mas a ideia é a mesma. É um curso que tu faz ao longo de um mês, vai lá e faz uma prova, um mês e pouquinho, eu acho que é o curso, tá? É caro, são R$6.500, se eu não me engano, para fazer o curso e poder fazer a prova. Aí tu recebe a prova da organização lá de Associação dos Engenheiros Eletricistas para fazer essa prova, tu recebe ela online, faz, são 180 questões, se eu não me engano, tem que tirar um nível mínimo ali de 700 pontos, sendo que eles são divididos, né? Não são, as questões não valem a mesma coisa, elas são diferenciadas, e aí, se tu for aprovado, tu tem a certificação, e se tu não for aprovado, tu tem que pagar R$2.000 por vez que tu for tentar fazer a prova de novo, até ser aprovado, tá? Terminando muito rapidamente, só para trazer mais alguns slides sobre a DSA. Então, a engenharia fica responsável por toda essa parte de projetos, desenvolvimento, projeto executivo, medição e verificação, e isso está sobre a minha coordenação, tá? A gente tem a diretoria, que faz a parte de administração e finanças da empresa, e um setor de execução, que faz a implementação das obras que a engenharia descreveu aqui, tá? A gente faz tudo isso hoje por um sistema informatizado para garantir que a nossa gestão funcione. Então, mais um diferencial nosso mesmo de estar tudo informatizado. Isso foi tudo criação da engenharia, o aplicativo é nosso, foi a gente que fez, o sistema de medição é nosso, foi a gente que criou. Os nossos projetos, né, tem um apelo muito estético também e respeitando todas as normas, isso infelizmente é um diferencial no mercado. Então, vocês podem visualizar aqui que a gente está respeitando todos os distanciamentos que esses projetos precisam ter aqui das bordas para não ter vento. A gente teve que passar por um laudo estrutural, por isso que tem essa abertura aqui no meio, para não concentrar peso no meio. Os corredores de manutenção, né? Isso aqui quase não se vê nas instalações de energia solar, corredores de manutenção, mas um dia um módulo pode dar problema, alguém precisa do roteamento, praticamente nem, enfim. Passando aqui para o próximo slide. A gente faz todo o sistema de iluminação também, então aqui um antes e depois em um projeto, né, que era uma festa aqui com várias tecnologias, passou para o LED. Esse é o nosso nível de simulação, tá? Eu comentei para vocês que a simulação é uma coisa muito complexa, porque não é qualquer coisa que passa. Então isso aqui é o ambiente real do cliente, e essa aqui é a nossa simulação no Dialux, tá? Que é o software de iluminação. Essa aqui, inclusive, fui eu que fiz, né? Mas é esse nível de exigência de simulação para que o teu resultado seja tomado como aceitável, né? Real, dentro de um programa de medição e verificação. A gente tem várias iniciativas, essa aqui, por exemplo, é uma parte de realidade virtual na nossa empresa, então hoje a gente tem uma plaquinha de acrílico, os clientes vão lá com um aplicativo que a gente desenvolveu também, leem essa plaquinha, né, sem QR Code, sem nada, ela identifica o nosso logo e ela bota essa representação da edificação do cliente com o sistema instalado, porque isso era uma coisa que era triste, os nossos clientes não conseguiam ver o projeto instalado porque está no telhado, né? Então agora eles conseguem ver com o apoio da realidade virtual que a gente usa um drone para fazer tudo isso aqui e o nosso próprio aplicativo. Corri bastante aqui no final, porque eu vi que o tempo estava apertado, né? Mas eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham ficado com algumas dúvidas para a gente poder conversar agora no final. E é isso.